Olá, você que está sempre em contato conosco no programa A Busca pelo Direito. Nós agradecemos pela participação de cada um de vocês. Olha, vocês podem estar participando conosco, estar enviando as suas perguntas através do nosso site www.altacidade.com.br. Também no Facebook você pode acessar aí Alta Cidade TV ACTV e enviar também a sua pergunta através do Alta Cidade TV no YouTube. Tá bom? Muito obrigado, continue participando conosco. Doutor João Francisco, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa A Busca pelo Direito. Bom dia, Celso, bom dia, telespectadores da Alta Cidade TV. Para mim é sempre um prazer esclarecer algumas coisas ou também me inteirar de muitos fatos que a vida só nos leva sempre a descobrir algo. O Júlio César, ele envia uma pergunta e ele quer saber o seguinte: ele tem uma filha com uma mulher, eles não são casados e essa filha fica mais com a mãe. Só que a mãe, ela por sua vez deixa a filha aos cuidados da sua mãe, ou seja, a avó desta criança. E o pai, ele quer saber se ele entrar com um pedido de guarda dessa criança. Qual a possibilidade que ele tem de conseguir essa guarda? Bom dia, Júlio. A questão é o seguinte, a pergunta está falando que ela fica com a mãe, que por sua vez deixa com a avó, com a mãe da mãe. Mas a mãe da mãe mora com a mãe dela? Ou seja, a sua ex-esposa mora com a mãe? Porque se morar com a mãe, então ela não abandonou a guarda da filha. Pelo contrário, ela está com a guarda da filha na casa da mãe onde ela reside. Agora, se ela não reside junto com a mãe, então evidentemente que você tem direito como pai de buscar a guarda da filha. O que a justiça sempre busca, em primeiro lugar, é o bem-estar da criança, é a formação da criança, esse é em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o direito dos pais prevalecente a qualquer outro que não seja os pais da criança. Então, se na realidade a criança está com a avó, somente com a avó, sem a companhia da mãe, o senhor tem direito sim de pleitear a guarda do seu filho ou sua filha, certo? É óbvio, por quê? Porque nada melhor para a criança ter o convívio dos pais. Isso é importantíssimo. Como a mãe também, já que ela não tem a guarda, se ela não vive junto com a filha, deve visitar também. É o convívio que é o bem-estar da criança, a formação da criança depende muito do bem-estar da própria família. Então, evidentemente, se a mãe não estiver morando com a sua sogra, você tem todo o direito de pleitear a guarda assim, da filha ou do filho. Então, nesse caso, possivelmente é 50% direito da mãe, 50% do pai. Mas uma vez que for constatado, então, que essa mãe ela não está cuidando bem da filha, com certeza a justiça vai dar direito de guarda ao pai. Não tem dúvida, desde que o pai prove que ele tenha condições de sustentar o filho, não só sustentar com alimentos, não, sustentar moralmente, sustentar psicologicamente, evidentemente com estudo, com alimentos também. Se ele provar isso e a mãe, por sua vez, abandonou, então é evidente que ele tem todo o direito de ter a criança, ter o seu filho em sua guarda. Doutor João Francisco, uma outra colocação que ele faz é o seguinte: aos finais de semana, ele tem direito, foi feito um acordo, ele tem direito de ficar com a filha deles. Só que, como ele trabalha, geralmente aos finais, quase todos os finais de semana, e aquele final de semana que toca para a mãe ficar com a criança, e ele tem que trabalhar, aí a mãe quer que ele fique com a criança para ela fazer qualquer outro tipo de atividade, né? Como fica assim uma situação dessa perante a lei? Entenda bem, a visita é um direito do casal, do pai ou da mãe. É um direito, não uma obrigação. Embora hoje parte da jurisprudência entenda que deva ao pai ou à mãe sempre ter o filho em sua companhia, sempre visitá-lo.
Mas se ele tem outros afazeres, evidentemente que ele não é obrigado a buscar a criança para deixar de ganhar, de receber o ganha-pão, porque você não tem como sustentar nem a ele nem a criança, certo? Então ela está redondamente enganada. Na realidade, o que sempre se tenta proteger é que aquele que não tenha guarda tenha facilidade de visitar o filho. Se ele não pode visitá-lo tendo em companhia nos finais de semana, ele pode, desde que não afete a formação da criança, que não afete a escola da criança, se estiver na idade escolar, pode ter em outros dias. Isso daí é o problema maior, sempre o que existe é intriga entre o casal que vier se separar. Essa é a realidade. Um não quer aqui para não facilitar para o outro não quer para não facilitar para um. Então, quem sofre com isso é a criança. Eu acho que o bem maior é a consciência de cada pai, de cada mãe, em tratar da melhor forma possível o próprio filho. Doutor João, nós vamos aqui a um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando ainda sobre esse assunto. Doutor João Francisco, aproveitando ainda este caso, nós vemos o seguinte, igual o senhor próprio falou aí, na caso de separação sempre há a questão, né, tanto do homem como da mulher, dificultar as coisas, e quem acaba sendo prejudicado nesse sentido são as crianças, né, porque as crianças não têm ali o direito de decidir naquele momento com quem fica. Exatamente. Na realidade, a justiça sempre vê, isso é comum, sempre vê o melhor para a criança. São feitas vistorias, são feitas avaliações para saber se aquele que está pretendendo ficar com a criança tem condições realmente de ficar com a mesma. Então, na realidade, o que bota-se a criança como se fosse um troféu e não um filho, sabe? Mas isso por causa da mágoa que ficou entre o casal. Nem todos são assim, não. Deixa eu deixar claro, eu tenho casais que são espetaculares, separam, são amigos, continuam amigos, os filhos visitam diariamente, entende? Então tem casais nesse sentido, mas uma grande maioria usa o filho como troféu. Ou seja, usa o filho para pegar alimentos e gastar em benefício próprio e não em benefício do filho. Eu conheço vários nesse sentido. Então é nessa hora que o Ministério Público, a Justiça em si, tem que intervir. Se a mãe ou o pai que está com a guarda não estiver se valendo em benefício do filho, em benefício da formação da criança, então tem que ser tomada a guarda dessa pessoa e passado para outro. Por quê? Porque o que está em jogo é a criança e não o bem-estar do pai ou da mãe. E é comprovado que se o pai ou a mãe não está cuidando bem, né, é de direito também da Justiça tomar providência através do Ministério Público. Temos vários casos assim, o Ministério Público intervém, vê que a mãe não tem condições, o pai não tem condições, então leva-se a criança e normalmente o avô ou a avó ou um tio pede a guarda da criança, pede a tutela da criança. Isso tem vários casos nesse sentido, certo? E tem também os casos, lamentavelmente, que pai abandona, mãe abandona, então ficam as crianças abandonadas, como nós temos aqui em Porá, a casa do filho sem dono, vamos dizer isso, certo? É triste, mas é a realidade do ser humano. Tem muitos que se importam apenas, exclusivamente com si e não com os demais, certo? Eu acho que o ser humano tem que ser tratado como ser humano. Assim como os animais, hoje já tem lei que protege, mais do que justo, muito mais tem que ter o ser humano.